Hoje eu quero abordar um pouquinho da questão apresentada por ateus de onde veio Deus. Acompanhe-me neste breve, mas também importante raciocínio. Muitos ateus perguntam de onde vem Deus. O detalhe é que esta não é a pergunta correta. E por que não é a pergunta correta? Porque Deus, ele não se relaciona com o tempo da mesma maneira que nós. Deus é o Criador de todas as coisas e Ele está acima da sua criação. Reconhecemos que Deus é um mistério, porém não é o fato dele ser um mistério que vai fazer com que neguemos a sua existência. Nós não entendemos muitas coisas da natureza, do nosso próprio organismo, da nossa mente, e nem por isso deixamos de acreditar nessas coisas. Precisamos continuar a nossa busca, continuar a aprendizagem. E antes quero destacar, Deus, de acordo com o conceito que Ele mesmo dá de si mesmo, em Apocalipse 1,17, por exemplo, Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Você e eu não conseguimos compreender como que alguém pode sempre ter existido, mas podemos ter um vislumbre quando analisamos a Bíblia e também quando fazemos uma breve análise filosófica. Deus, por ser o Criador de todas as coisas, Ele está acima da sua criação. Então, Deus, mesmo se relacionando com o tempo de uma forma diferente que a nossa e que nós não entendemos, não podemos dizer, por exemplo, que Deus ele está totalmente submisso ao tempo e também às leis físicas que conhecemos. Deus não contradiz suas leis, mas Deus conhece mais leis ainda, leis que nós ainda não conhecemos. Para ilustrar o quanto Deus é superior à sua criação e que devemos aceitar isso, quem criou o celular, ele não está ali dentro do celular fazendo com que as coisas funcionem, com que você consiga trocar imagens, abrir novos aplicativos. E por quê? Ele está acima, ele está fora da sua criação. Então, nós precisamos entender a Deus assim. Obviamente, Deus está acima daquilo que criou e nós, criaturas limitadas, não temos como alcançar a sua lógica, até porque Deus tem uma lógica própria. O que diz Isaías 55, 8 e 9, esse é um texto importante para você avaliar. Diz aqui o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não está contradizendo a nossa razão, porque em Romanos 12, 1 e 2, Deus nos incentiva a termos um culto racional. O que Deus nos mostra aqui em Isaías 55, 8 e 9 é que a lógica dele é infinitamente superior à nossa. E nós precisamos ter humildade para aceitarmos isso. E é tendo esta humildade que nós podemos aprender mais sobre Deus. Cientistas como Isaac Newton, Robert Boyle, Galileu Galilei tiveram esta humildade e por isso conseguiram fazer ciência, crer em Deus e se tornaram pessoas cada vez mais sábias. Então, essa mesma humildade nós podemos cultivar. Isso não contradiz a razão, só demonstra que temos coisas a mais, um nível maior de racionalidade e de conhecimento a atingirmos. Se o seu cérebro é produto da combinação química com o acaso, como você pode confiar no seu cérebro e na sua percepção da realidade para dizer que Deus não existe? Não tem lógica. Então avalie isso. A pergunta correta não é de onde vem Deus. A pergunta correta a fazermos é como entender a Deus. Como mencionei antes, Deus tem uma lógica infinitamente superior à nossa, os caminhos dele são eternos, como diz Isaías 55, 8 e 9. Então, nós não poderemos entender a Deus plenamente, mas podemos conhecer algo sobre Deus, analisando as evidências que apontam para a sua existência. Por exemplo, eu quero repartir com você aqui um texto que fala sobre isso. Hebreus, no capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Claro que crer em Deus envolve a fé, mas envolve uma fé racional, apoiada em evidências. E se você avaliar,
o universo, você perceberá que a matéria não é eterna. A matéria teve um início. Você está vendo agora a imagem de um satélite que estudou e mapeou a expansão do universo, o WMAP. Nesta imagem podemos ver que cada linha vertical que existe, ela na verdade equivale a 1 bilhão de anos. E o mais interessante é que podemos ver que há um início de tudo. As coisas criadas não são eternas, somente Deus o é, a matéria não é eterna. Tudo que está fora do universo é o nada. O nada não entra na nossa mente, porque tudo o que conhecemos está dentro do tempo, matéria e espaço. Deus é superior a tudo isso. Agora veja esse diagrama. Esse diagrama nos mostra as leis da natureza, física quântica e relatividade. Leis da natureza que Deus usou para criar tudo. E os acadêmicos aceitam que é possível criar o tudo do nada, usando estas leis da natureza. Assim como o Gênesis ensina. Em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus fez a terra do nada. E o mais interessante é que essas leis puramente matemáticas podem influenciar o mundo físico. Não é à toa que a Bíblia chama Deus de Elohim, ou seja, aquele que está acima de tudo, acima de todas as coisas. Eu falei antes que nós só podemos, que a pergunta correta não é de onde veio Deus, mas como entender a Deus. E eu também afirmei que nós não podemos entendê-lo plenamente porque ele está acima de nós. Porém, existem maneiras de compreendermos algo a respeito de Deus. E isto é a revelação. Deus se autorrevela na natureza, de acordo com o Salmo 19. Deus se revela pela lei moral, de acordo com Romanos 1, 20 e Romanos 2, 14 e 15. Pela natureza, como eu falei também, de acordo com Romanos 1, 20. Mas Deus se revela também pela pessoa de Cristo. Eu queria convidar você a conhecer sobre Deus por meio da sua principal forma de revelação, que é a pessoa de Cristo. Eu vou ler para você Hebreus 1, 1 a 3, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus nos fala especialmente por meio da pessoa de Jesus. Estude sobre a pessoa de Cristo. Leia os evangelhos, leia a Bíblia. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Você terá um grande e o principal, na verdade, ponto de partida para compreender a Deus se você estudar sobre a pessoa de Cristo. E aí as evidências científicas serão agregatórias para a sua compreensão da divindade. E eu finalizo dizendo, expressando a você um pensamento que eu li certa vez de um material há muito tempo, que disse assim: se alguém tivesse criado a Deus, eu adoraria este alguém e não a Deus. E é correto, porque se alguém tivesse criado a Deus, esse alguém seria superior a ele, e eu deveria adorar este alguém e não a Deus. Um abraço, siga firme nos seus estudos, nas suas avaliações, seja sempre honesto intelectualmente, você vai perceber que Deus, por meio do Espírito Santo, ele vai mostrar a você, tanto na natureza, quanto na Bíblia, quanto na pessoa de Cristo, e também por meio das leis científicas, Deus vai mostrar para você que por trás de um grande projeto existe sim um projetista inteligente. Um abraço e até o nosso próximo encontro.